Oi, gente, bom dia. Desejo a vocês uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Nosso desafio começa amanhã, então eu tô super empolgada e tenho certeza que isso vai ajudar a nossa semana a ser bem interessante, bem construtiva, com novas descobertas, muitas trocas e muitas aprendizagens. Para quem está chegando agora, não conhece minha voz ainda, eu sou a Débora, eu sou a chefe que vai conduzir o desafio com vocês, junto a outros profissionais maravilhosos. Quem está chegando agora, não deixa de conferir a programação, tá? Para você não perder nenhuma atividade. E completando a nossa série aí de conversas preliminares sobre a nossa semana, eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre contaminação cruzada. Contaminação cruzada, gente, é um conceito muito importante para quem trabalha com alimentação, seja ela uma alimentação vegana e inclusiva ou não, porque é um conceito, inclusive, que vem lá das boas práticas de manipulação de alimentos. Lembrando que nós temos, inclusive, cursos a esse respeito disponíveis gratuitamente na internet. No site da Anvisa, no site, se não me engano, do Sebrae. Então, realmente, quem trabalha com alimentação para vender precisa fazer um curso assim. Vou usar um exemplo clássico que está sempre na mídia, inclusive, a respeito do que vem a ser a contaminação cruzada. Imagina que você está na cozinha da sua casa. Então, olha só, eu nem estou falando de um contexto de venda, um contexto profissional. Estou falando da cozinha da sua casa. Você não segue uma alimentação vegetariana, você está preparando, por exemplo, um frango, e você corta esse frango na sua tábua, e você usa a sua faca, você dá continuidade ao preparo daquele alimento. Daí a pouco você vai preparar a sua salada, e aí você troca a tábua, porque você sabe que, né, o frango cru pode ter bactérias que podem ser fatais, né? A salmonela, pilobacteriose e tudo mais. Mas aí, por alguma razão, você se esqueceu de higienizar a faca. E aí você usa essa faca para cortar o seu tomate, que não vai ser cozido, ele vai ser consumido cru. E aí o que acontece? Um alimento que não tinha a salmonela, ele passa a ser um alimento considerado perigoso por contaminação cruzada. E foi uma contaminação provocada pelo utensílio, o utensílio contaminado. Isso poderia ter acontecido pela bancada, pela tábua, pelas mãos. Então, olha só, vou me valer desse exemplo aqui para falar a respeito da contaminação cruzada, não por bactérias, mas por ingredientes que são considerados alergênicos ou que têm potencial alergênico, né? Importante fazer um parênteses que, ainda que nós tenhamos uma lista de alimentos com maior potencial alergênico, e aí cada país vai mapear suas listas de acordo com a maior ocorrência de alergias e reações e tudo mais, qualquer alimento, gente, pode desencadear reações alérgicas em qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Não sei se vocês conhecem exemplos de pessoas que não tinham nenhum histórico de alergia e do nada começam a reagir a determinado alimento. Então, isso é muito frequente. Então, vamos entender aqui, né, vou usar o exemplo clássico do leite. Até porque no Brasil, o número de pessoas sendo diagnosticadas com alergia ao leite tem crescido bastante, tá? E aí, já percebam, eu falei alergia ao leite, que quer dizer alergia à proteína do leite, tá bom? Eu não falei intolerância à lactose, que são conceitos diferentes. Não vou tratar disso aqui. Sugiro que quem não sabe a diferença e vai trabalhar nesse mercado, vocês já precisam saber essa diferença, vocês precisam estudar para não sair falando alergia à lactose, intolerância à proteína do leite, enfim. Mas deixa eu fechar o parêntese aqui. Então, peguei o exemplo do leite. Leite, por si, ele não é um alimento nocivo como uma salmonela, por exemplo, né? Via de regra, as pessoas que optam por consumir leite consomem esse produto e as suas proteínas sem problema nenhum. Mas vamos imaginar que exista numa família uma pessoa com alergia à proteína do leite de vaca, a PLV. Para essa pessoa, né, a gente precisa entender que esse pouquinho que sobra numa faca que acabou de cortar um queijo pode ser tão ou mais letal que uma salmonela. Pode desencadear reações que vão desde um empolamento, coceiras, até um fechamento de glote ou um choque anafilático. Por isso esse conceito da contaminação cruzada ele é muito importante.
Porque é um contexto em que só um pouquinho faz mal, sim. E agora eu vou me aprofundar nesse assunto porque a minha comparação com a salmonela, ela fica por aqui. A faca com a salmonela, uma simples higienização bem feita, com água, sabão, uma bucha, né? Você limpa e lava toda a sua bancada, tudo que você usou, você resolveu o problema da salmonela. No caso da proteína do leite, uma simples lavagem, uma simples higienização não garante a limpeza completa, não garante a descontaminação daqueles utensílios da proteína do leite. E aí não existe um método de fervura, nada disso. Por isso que nesse universo da alimentação inclusiva, falamos tanto sobre ambientes exclusivos para a produção de alimentos para atender a determinados públicos, né? Não são todas as restrições alimentares que demandam um ambiente exclusivo de produção, mas para aquelas que demandam o ambiente exclusivo de produção, é importante a gente entender as razões. O nosso papel como profissional da alimentação é sempre ser transparente com os nossos clientes com relação às nossas condições de produção. Então, se você já tem a sua produção caseira, em que você faz bolos com farinha de trigo, em que você usa leite condensado, você pode produzir bolos que sejam veganos, que não tenham leite, que não tenham trigo? Sim, você pode produzir. Mas qual que é a sua obrigação? Você precisa, primeiro, entender que se você compartilha ambiente, utensílios, pia, bucha, todos os alimentos produzidos naquele espaço, independentemente dos ingredientes que esses alimentos tenham, eles podem ter contaminação cruzada pelos alergênicos que você manipula na sua cozinha. Então, se você vai produzir na sua cozinha que é compartilhada, a minha receita de caseirinho, vegano, o chocolatudo, você precisa saber que, mesmo que a receita não tenha ovo, não tenha leite na composição, o seu produto final pode ter a contaminação cruzada. Na verdade, a gente não sabe, a gente não vai levar cada produto desse para um laboratório para saber se contaminou ou não, né? Seria financeiramente inviável. Então, você precisa entender que existe, então, a possibilidade de que seu alimento possa conter leite por contaminação cruzada, né? Porque o traçozinho ali que fica nos utensílios e que a gente não consegue tirar com nenhuma higienização, ele vai contaminar o seu produto. Pode ter ovo também por contaminação cruzada. E a partir do momento que você é transparente, é o seu cliente que vai optar se ele pode consumir ou não o seu produto. O vegano vai poder consumir o seu produto. O intolerante à lactose muito provavelmente vai poder consumir o seu produto, porque são raros os intolerantes que reagem a esses traços, né? Que são essas micropartículas da proteína do leite que ficam nos utensílios. E se ele reage, quando você faz uma comunicação transparente, ele vai decidir se ele pode ou não. E você, tendo sido transparente e responsável, você passa o poder da decisão para o cliente. Ele sabe das restrições dele, né? Não é você que, às vezes, tem uma sobrinha que tem alergia à proteína do leite e na família dela eles compartilham os utensílios, ela não reage a traços, porque realmente existem alérgicos que não reagem a esses traços, tá? Mas não é porque você conhece algumas pessoas assim que você vai decidir pelo seu cliente, vai omitir dele a informação de que a sua cozinha é compartilhada e vai tentar convencê-lo de que ele pode comprar porque a sua sobrinha não passa mal. Não é assim que funciona, né? O seu papel é entender que o seu alimento pode ter contaminação cruzada pelos alérgenos que você manipula na sua cozinha e aí você informa isso ao cliente. A decisão de compra é dele. Aqui abro uma extensão dessa conversa para falar também a respeito do trigo e do glúten. Por quê? Pensem no comportamento da farinha de trigo, gente. Lembra aí quando vocês abram um pacote de farinha de trigo ou você vai colocar lá suas xícaras de farinha de trigo na sua tigela? Não voa trigo para tudo quanto é lugar? Esse trigo ele voa, ele vai para o teto, ele gruda na sua blusa.
Entendem? Então, o poder de contaminação do trigo é muito amplo, porque ele é volátil. E aí, se não existe uma higienização capaz de eliminar essas micropartículas, imagine então uma higienização de todos os cantinhos onde foi parar esses grãos de trigo. É impossível, né? A não ser que você sempre fizesse uma higienização, chamasse alguém de um laboratório para testar. É a única forma possível de você garantir que o seu ambiente está descontaminado. E ela é financeiramente inviável, porque, né, não dá. Tá certo? Então, se você produz alimentos que não tem glúten na sua composição, como a receita do caseirinho de cenoura que a gente vai aprender, mas você produz num ambiente onde você manipula trigo, trago informações importantes para o seu modelo de negócio. Você não pode afirmar que o seu produto é sem glúten. Por quê? Porque no caso do glúten, essa contaminação, ela nem é uma possibilidade, ela é uma certeza. Então, o seu alimento contém glúten por contaminação cruzada. E aí, gente, eu sei que pode ser, né? Pode ser que exista a sua vizinha que faz os produtos dela na casa dela, né? Num dia ela faz pizza com trigo, no outro dia ela faz as pizzas low carb dela sem farinha de trigo e chama de produto sem glúten. Mas eu preciso te contar, ela está sendo irresponsável. Ela está colocando a saúde das pessoas que não podem consumir glúten em risco. Porque as pessoas podem acreditar que realmente é um produto sem glúten e podem ter reações severas, tá bom? Então, infelizmente, essa prática de denominar alimentos que não têm glúten na sua composição como alimentos sem glúten, sem observar o ambiente de produção, é uma prática muito comum, mas ela é errada. E uma confeiteira do futuro não tem apego com erro, tá? Não tem apego à irresponsabilidade, não tem apego ao senso comum. Ainda que por desinformação da maioria das pessoas, e algumas por má fé, né? Porque infelizmente tem muitas pessoas que sim, têm acesso à informação, mas optam por manter essa estratégia de marketing em prejuízo da saúde das pessoas. Existe uma pequena parcela de pessoas que fazem isso. Mas não é porque as pessoas estão fazendo isso que você vai fazer também, tá? Por quê? Porque postura responsável e transparente é diferencial de mercado e caracteriza, sim, o profissional do futuro, seja de que área ele for. Então, olha só, o assunto é amplo, o assunto é extenso, ainda é segunda-feira, tá? Então, eu entendo que vocês, não é bom que vocês leiam a respeito, que vocês estudem, mas o que eu preciso que vocês entendam com os meus 3 últimos vídeos a respeito dessa questão da produção dos alimentos que nós vamos, né, que eu vou ensinar para vocês, é que você precisa ser sempre transparente com o seu cliente a respeito das condições de produção, tá? Então, se você vai produzir numa cozinha compartilhada, tá tudo certo, existe sim público para isso, tá? Mas a sua obrigação é sempre deixar claro que é uma cozinha compartilhada e ainda que o seu produto seja vegano, você precisa advertir. Pode conter leite por contaminação cruzada, caso você use leite na sua cozinha. Pode conter ovo por contaminação cruzada, caso você use ovo na sua cozinha. E pode conter trigo, caso você manipule trigo, e necessariamente contém glúten por contaminação cruzada, se você manipula glúten na sua cozinha. Eu sei que o assunto é amplo e pelo caráter de novidade, né, pode provocar estranhamento em muitas e muitos de vocês, mas é esse o caminho que a gente precisa trilhar a partir de agora, né, o da transparência e da responsabilidade, que são 2 teclas que eu vou insistir sempre com vocês, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a atenção, parabenizo pela disposição, né, em aprender sobre assuntos que são tão densos, né, às vezes tão complicados, mas a gente precisa atuar para descomplicar, tá bom? E aí, se você considera que esse material te ajudou, que esclareceu algumas dúvidas para você, você pode sim compartilhar, tá bom? Em outros grupos, com outras pessoas, porque a gente precisa sim começar a discutir essas questões da transparência na comunicação quando a gente trabalha com alimentos
seja para pessoas veganas, intolerantes à lactose, alérgicos e tudo mais. E aí lembro vocês que a nossa jornada do nosso desafio começa amanhã. Estou super empolgada, espero que vocês também estejam. Nós nos vemos amanhã às 20 horas. O link para a primeira aula eu vou colocar aqui no Telegram e vou mandar para vocês também por e-mail. Um grande beijo e uma ótima semana!